Na correria do dia a dia, muitas vezes a gente não pensa nas nossas motivações, mas a gente está sempre numa busca e a gente acaba buscando fora preencher esses vazios, né? Mas esse não é o caminho. O verdadeiro caminho é buscar dentro. E essa busca, às vezes, vai te levar longe, bem longe. A arte, muitas vezes, ela vem preencher o que as pessoas buscam, em especial a fotografia, quando é possível registrar um momento que não vai mais se repetir. É um desafio constante transformar em fotografia a forma como você vê o mundo. O que me motiva na fotografia é o fato de eu poder registrar algo único, que não vai mais acontecer. A vida é cheia de desafios. Alguns você vai ganhar, outros você vai perder. Mas a vida não se resume aos desafios que você ganha ou aos desafios que você perde. Vida é o que você faz dela. É sobre ter a atitude correta, estabelecer seus próprios objetivos e cumpri-los. Eu já já fiz bastante viagem, eu gosto muito de viajar sozinha, eu gosto de ter o meu ritmo, se eu gosto mais de um lugar, de parar, ficar alguns dias a mais, eu gosto dessa flexibilidade na viagem, né, de não ter um roteiro tão planejado. E eu nunca tinha feito uma viagem com o próprio corpo, nem nunca tinha feito uma viagem com uma equipe e um roteiro tão certinho, assim, tão planejado. Eu fiz o caminho de Santiago de Compostela em 2007, pela primeira vez. Foi de bike e eu demorei 9 dias para fazer. Nessa época eu morava na Espanha e foi uma experiência bem incrível realizar o caminho assim, sozinho, né? E desde então eu tinha vontade de voltar lá e fazer o caminho novamente, mas eu queria fazer de uma maneira diferente. Quando o Google me contou da experiência dele no caminho, eu fiquei com vontade de fazer o caminho de bicicleta, fotografando. E conversando, ele disse que gostaria de fazer novamente, mas tinha que ser de um jeito diferente. Aí ele falou que estava a fim de fazer o caminho de Santiago de novo, que ia fazer correndo, iam ser 800 quilômetros em 15 dias, e eu pensei, que loucura! Loucura? Depende do ponto de vista, depende do que te desafia. De um modo geral, do ponto de vista da psiquiatria,
e da neurociência, a loucura seria a perda do contato com a realidade. Então, tudo que foge do convencional, o que foge da realidade das pessoas, pode ser considerado loucura. Aquilo que a pessoa jamais faria pode ser considerado loucura, né? Aquilo que ela acha que é errado pode ser considerado loucura, mas para outras pessoas pode ser certo. Então, tudo depende do parâmetro que ela for usar, né? Acho que a loucura é viver uma vida sem alegria, né? Se o que te motiva é você pôr o par de tênis e correr 100 km, 200 km, 1000 km, ué, por que não? Quem é alguém para dizer não para outra pessoa? Se você tem vontade de fazer um negócio e realmente é um negócio que mexe por você, tá lá por alguma razão. Não foi bem você que plantou, mas tem uma semente lá, então a gente tem que irrigar essa semente e fazer acontecer. Senão a gente fica com todas as sementes pro resto da vida. Não nasce nada. Então, a ideia surgiu porque eu estava buscando alguma coisa mais desafiadora do que eu estava fazendo naquele momento, que era uma rotina de vida de trabalho conciliada com uma vida de treino. Eu estava cansado um pouco de trabalhar, sair do trabalho e treinar, e nadar, correr, pedalar, assim, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas estava parando de me desafiar. Então eu estava buscando uma coisa maior, assim, dentro do esporte, porque o esporte também acaba sendo uma ferramenta de autoconhecimento. E correr 800 quilômetros me parecia muitíssimo desafiador. Eu tava em casa um dia e tocou meu celular, eu tava fazendo um café, o Vitor Hugo me propôs um desafio, que era treiná-lo para fazer em torno de 20 maratonas em 15 a 17 dias para cumprir o caminho de Santiago de Compostela, que seriam 800 quilômetros. Então eu pedi para ele só assim, me passar as datas, a altimetria, como seria o percurso para eu planejar esse treinamento e ver se era possível ou não. Aí eu procurei conversar com algumas pessoas que tinham mais experiência assim, em provas de longa distância. E eu perguntava para elas sobre se era possível realizar aquele desafio. Muitas delas me perguntavam assim, você já fez uma maratona, cara? Aí eu vi que aquilo era realmente uma coisa muito nova na minha vida, porque eu nem tinha feito uma maratona até o momento. Aí surgiu a ideia do projeto, nós passamos 10 meses bastante envolvidos, sendo 5 deles direcionados assim, ao meu treinamento e também ao treinamento do Rafael e da Thaís. E chegou um momento que a gente estava pronto, a gente fez diversas parcerias com as empresas e conseguiu pegar o avião, colocar a mochila nas costas e um sonho também, ir para Santiago realizar o desafio. Primeiro dia a gente saiu de Roncesvalles, que é uma cidadezinha na fronteira da Espanha com a França. Ela fica na região dos Pirineus. Foram 45 quilômetros de estrada muito ruim, cheia de pedra. E eu tava com todo o meu equipamento de fotografia na bicicleta e ele ficava caindo e soltando e eu tinha que parar para arrumar. E fora o peso do alforge, que era 20 quilos, que é praticamente o peso da bicicleta. E foi um dia de adaptação, porque a gente não tinha treinado pedalar com as bikes carregadas, nem o Gugu tinha treinado correr do nosso lado. E nas bikes a gente levava, além das roupas, suplementos, câmera fotográfica, computadores, então era bem pesado. Eu estava muito preocupado, porque nós tínhamos ritmos muito diferentes e a cada tanto eu parava para esperar eles chegarem. E a ideia inicial do planejamento era sair de uma cidade, né, e só parar de correr na cidade de destino. No final desse dia, a gente conversou e percebeu que era importante manter o ritmo da corrida, mas que também era necessário eu ter um tempo para fotografar, que era o meu foco. A maior preocupação mesmo era a recuperação diária do Vitor Hugo durante o desafio. Porque assim, o que a gente tinha que fazer, a ideia era fazer com que todas as valências físicas, né, toda a parte aeróbia, força, potência, elas estivessem ao máximo, principalmente a parte aeróbia,
para que a recuperação dele fosse acelerada. Ou seja, ele terminava um dia de desafio, o corpo dele tinha todo o substrato fisiológico para que recuperasse o mais rápido possível. É óbvio que a gente não sabia o quanto isso ia ser recuperado, mas a gente tentou deixar ele o melhor possível. No segundo dia, começamos diferente. Tínhamos organizado melhor os equipamentos nos alforjes e planejado a alimentação do dia. Saímos de Pamplona e seguimos por uma rodovia. Que era a estrada errada. E era proibido correr lá. Daí eu via que os carros davam sinal de luz e não entendia o que estava acontecendo. Aí eu olhei para trás e tinha um carro da polícia meio que escoltando eles. Eu não entendi nada. A polícia veio até mim, me fez parar e disse que eu precisava voltar por 7 quilômetros até chegar na entrada da estrada do Caminho de Santiago. Mas eu não queria voltar. E o policial parou o Google e disse que ele tinha que entrar no carro. Daí o Google dizia pro policial que não queria entrar no carro, ele queria correr até a próxima saída. Pô, aquele dia eu tinha que correr 45 quilômetros, aí eu pensei, mais 7? E eles ficaram discutindo até que o policial falou: Ou você entra no carro, ou vai levar uma multa. a polícia acabou de pegar a gente aqui na estrada. Autopista ao Vitor Hugo no Camburão. Depois nós contamos do desafio pros guardas e ficou tudo certo. O Caminho de Santiago basicamente é uma rota histórica, mística, com uma diversidade muito grande de paisagens. Demonstra muitas diferenças culturais dentro de um mesmo país, mas a parte mais impressionante é a energia contida na trilha. São muitas pessoas de muitos lugares do mundo e cada pessoa tem um motivo especial para estar ali. Esse clima está presente no olhar dos peregrinos, na frequente imagem que víamos de pessoas refletindo, desapegando de bens materiais para ser simplesmente o que se é. So the reason why I'm here is it's more like spiritual reasons to get closer to myself and also get closer to God and get away from the society a little bit and just being alone and think over things. And this is the second time for me to walking on the Camino. I've done it last year, and I absolutely fell in love with the Spanish culture, with the landscape. And by the time I got to Santiago last year, I already decided I'm gonna do it again, and I'm so happy to be here again, and I enjoy it so much. Oi, meu nome é Melanie, eu sou de São Paulo. Hoje é o meu 22º dia no caminho. Daqui 3 dias eu chego em Santiago de Compostela. Já tenho muitas bolhas, então espero que quando eu chegar elas já acabem todas em 4 dias. E eu tô fazendo o caminho porque o meu pai faleceu há 9 anos, então achei que poderia fazer uma coisa especial para quando eu completasse 10 anos da morte do meu pai. E também para sair um pouco da loucura de São Paulo, sair daquele estresse maluco que é aquela cidade. E tô achando o máximo. Cansativo, mas é demais. É uma jornada muito fantástica. Hello, my name is Slava. I'm from Russia, from Moscow. I'm doing my Camino because of having time for myself and meeting people from all the world and speak with them, understanding global problems and problems in each country, how people feel about it, what do they think. For me, Camino one of the best things in my life. So I want to say thank you for people or people who made it. A proposta, né, de uma peregrinação, de uma viagem de autoconhecimento, que a peregrinação no fundo é isso, eu acho que ela passa muito por esse caminho de você superar
os limites daquilo que você está acostumado, do que você gosta e daquilo que você quer se distanciar também. Então são os dois lados da mesma moeda, né? O apego e a aversão, o amor e o ódio. E tanto um quanto o outro nos condicionam. Então o caminho espiritual genuíno e a peregrinação genuína, eu acho que de imediato o sintoma é isso. Ela vai te tirar dessa zona de conforto, no qual você vai olhar para si, olhar para a vida, olhar para as coisas. A viagem, ela é uma viagem de conhecimento e de autoconhecimento. Porque quando você vai viajar, você está conhecendo outro lugar, conhecendo outras pessoas, conhecendo outras culturas. E esse conhecimento, ele acaba caindo no sentido do que é educação, né? Que do latim educare, né? É exducare, conduzir para fora, né? Então, toda hora que a gente pensa em educação, a gente está sendo conduzido para fora. E uma viagem está sempre nos conduzindo para fora, né? Para fora para ver o que a gente está conhecendo quando está viajando. E ao conduzir para fora, conduz para dentro. Mas não é um caminho só para dentro. É um caminho para fora e para dentro. Porque o homem é um homem de dentro e de fora. Ele não vive só dentro e ele não vive só fora. As coisas acontecem paralelamente, né? O tempo todo. Bom, no começo da viagem, a gente dependia muito do Google para fazer as coisas. A gente estava meio assustado com todo aquele esforço físico, a logística de fazer uma viagem, né, com o próprio corpo. Mas aí lá pelo terceiro dia, quando a gente já entrou na região da Rioja, a gente já estava mais adaptado a isso. Só que aí a gente começou a perceber nele o primeiro sinal de um grande cansaço. Fazia 59 horas que havíamos iniciado o desafio e já havíamos acumulado 146 quilômetros. Então o tempo de recuperação ele era muito curto. E eu estava prestando muita atenção na hidratação, na alimentação, porque caso tivesse algum erro nesse sentido, poderia comprometer todo o restante do desafio. Depois de Burgos, nós decidimos seguir até Castrojeriz. Esse dia foram 68 quilômetros e foi muito cansativo, porque a gente decidiu fazer essa distância tão grande, porque no mapa a altimetria mostrava que era bastante plano, né? E então a gente tomou a decisão de correr os 68 quilômetros, mas na prática esse plano do mapa não era tão plano, né? Eram pequenas subidas e pequenas descidas, o que não mostrava muita diferença de geometria, mas cansava muito porque você não parava de subir e descer o tempo todo. No somos más que una gota de luz, una estrella fugaz, una chispa tan solo en la edad del cielo. No somos lo que quisiéramos ser, solo un breve latir en un silencio antiguo con la edad del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo. Esse dia estava muito quente e mesmo assim eu sentia frio. Então eu cheguei, coloquei uma jaqueta corta-vento e devia estar uns 35 graus, assim. Então eu comecei a ficar um pouco assustado assim, com as sensações do corpo, né? Eu estava sentindo bastante dor nas pernas e sentia também as pernas muito vascularizadas.
Então a gente chegou, a primeira providência foi conseguir gelo e a gente conseguiu também um local que tinha uma banheira, então eu coloquei o gelo na banheira e fiz imersão do corpo, das pernas, né? Isso ajudou bastante na recuperação. Tiveram alguns dias de febre e que eles relataram que o Vitor Hugo tinha febre, frio, calor e, claro, no verão isso não é comum. É óbvio que as respostas inflamatórias do corpo estavam atuando, a gente sabia disso. Agora, se aquilo fosse recorrente por 2, 3 dias, talvez seria um sinal que o desafio não poderia ser feito. O medo é um sentimento ruim e bom. Bom porque ele faz com que você tenha limites, e isso mentalmente te impede de cometer loucuras. E ruim porque você deixa de realizar muitas coisas pelo simples fato de ter medo e achar que aquilo é uma loucura. Se você não supera o medo, se você não confronta o medo, você vai continuar preso aos teus condicionamentos. Se a gente não entende que existe um apego, existe aversão, existem coisas que nos cristalizam, que nos moldam, e se você não vai confrontar isso, e para isso você vai ter que enfrentar sim o teu medo, você vai ter que enfrentar a longa e escura noite da alma, como falam os místicos, assim, né? E isso é um processo que exige coragem, exige disposição nossa. E a coragem também, usando o latim, é agir com o coração, né? Então, os homens corajosos agem com o coração, né? E agir com o coração não é necessariamente agir fazendo o que dá na telha, né? Mas é agir com a sinceridade do coração, literalmente. Você ter uma sinceridade existencial diante da vida, né? Olhar a vida com seriedade e com sinceridade. O medo é o principal fator que limita uma pessoa, seja no esporte, seja em qualquer carreira. Se você quiser que uma pessoa atinja algo grandioso, o pior conselho que você pode dar é tome cuidado. Não tem que tomar cuidado com nada, você tem que fazer algo grandioso, tem que se arriscar, usar toda a tua energia no negócio. E se você pensar, não, talvez eu me machuque, talvez se machuque, um cara que não pensasse isso, já estaria lá na frente. Então você tem que conhecer teus limites e cada vez aprimorar mais. E o medo, ele vai existir inerente à nossa atividade, mas quanto mais você faz atividade, menos medo você vai ter. Até o momento que você está em sintonia com tudo, está em harmonia, e daí não tem mais medo. Você é a atividade, não é medo. É você, a atividade, uma coisa só. O grande desafio do atleta é a superação, é encontrar o seu limite. E como que você faz isso? Se expondo. Praticamente, a gente nunca conhece o nosso limite. O limite está dentro da cabeça da gente. Então você se prepara fisicamente, psicologicamente, mas se você não tiver esse encontro com o teu limite, você não sabe onde você pode chegar. Essa exposição talvez seja o momento mais frágil e mais importante da relação que o atleta tem com o seu esporte. Porque ele precisa estar lá constantemente, mas ele não sabe o que vai acontecer, porque aquela experiência é única. Então chegar no limite, para a gente é muito importante, mas ao mesmo tempo é o mais perigoso. Mas é a essência de quem faz esportes radicais, é a essência de quem vai ao extremo. A música ela estava sempre presente e durante alguns momentos me levava para lugares bem distantes, assim. Então eu não pensava nas dores, não pensava na dificuldade, na quilometragem que eu tinha que fazer, na velocidade que eu estava correndo. Eu apenas escutava a música e seguia correndo.
Hoje foi o 7º dia do desafio. Nós fizemos 78 quilômetros correndo. Saímos de Carrión de los Condes e chegamos aqui na cidade de Reliegros. Eu acabei de chegar, foi dia de mais horas correndo, foi um dia extremamente quente, sol desde a hora que a gente saiu até agora, eu acho que foram mais ou menos 9 horas de corrida, mais um pouco. Somaram-se já 448 quilômetros, se eu não me engano, de corrida em 7 dias. Tá sendo bem difícil porque o sol tá castigando o dia inteiro, é difícil você conseguir consumir os alimentos que precisa durante o dia para manter o nível de energia, e também a hidratação. Não é fácil consumir a quantidade de água, muitas horas suando, mas a gente está conseguindo. Quando você chega, você tem a impressão que o dia seguinte você não vai conseguir nem levantar e correr, mas aí dorme, descansa, faz um pouco de gelo nos joelhos, nas pernas, e aí de manhã começa doendo, termina doendo mais, mas consegue fazer. Então é isso, agora se alimentar bem, bastante, hidratar bem e dormir o máximo que conseguir até amanhã para estar descansado e recuperar um pouquinho as pernas. O dia seguinte foi um divisor de águas na viagem, né? Tava muito calor. A gente já estava no 9º dia do desafio, estava muito cansado, desde o dia anterior já tomando soro caseiro para hidratar. E quando a gente saiu do albergue, né, já no quilômetro 4, o Gugu parou, sentou no chão, assim, colocou as mãos sobre o rosto, e a gente viu que realmente ele não estava bem. A gente estava vendo ele correr todos os dias sem parar, e aquela foi a primeira vez que eu vi ele no chão em silêncio. Aí eu fui na farmácia comprar um soro e quando eu voltei ele já estava passando mal. Na teoria, se a gente der a uma pessoa alimento, hidratação e a intensidade correta de exercício, ela corre o resto da vida sem parar. Mas você fazer esse objetivo não é para qualquer um. Porque a psicologia, a parte interna, a mente da pessoa domina você. Ou você cumpre porque você quer, ou você está fadado ao fracasso. E o fracasso ele pode estar ou no treinamento com a carga, com o volume de treino que é muito grande, ou no próprio desafio. Durante o treinamento a gente avaliou os riscos e pensou em diversas coisas que podiam acontecer que impossibilitassem de a gente realizar o desafio, né? Mas durante o desafio, eu decidi não pensar em nada daquilo, né? Não pensar nesses problemas, até que o momento que fosse necessário realmente lidar com aquilo. Quando eu falo para um atleta, olha, você vai fazer uma maratona, ou um atleta me procura para fazer um Ironman, eu uso muito a estratégia de falar assim, imagina a chegada. Você imaginar a chegada numa maratona, que em média ali são 3, 4 horas, é uma coisa. Você imaginar a chegada no Ironman, que são 10 horas de prova, é outra coisa. Agora, imaginar a chegada em dias, 15 dias correndo, para mim é imaginável, na verdade. Então, não era simplesmente levantar, hidratar e descansar. Era levantar, hidratar e ainda faltavam 360 quilômetros até a cidade de Santiago. E eu levantei. I'm 20 years old, from Belgium. I run 50 or 60 a day, sometimes more. This is the 36th day from Belgium to here, and tomorrow probably I will do 70 kilometers and I will be at Santiago. Afterwards I will go to Finisterre. I'm doing this for myself, for the challenge, but also for the charity.
Kom op tegen kanker. It's a charity for cancer research. So I will be doing this, and then when I'm finished, I'll go home and train for the next thing. I think that's everything. Do I need to say something else? No, it's okay. How do you say Bom Camino in Belgium? Bon camino, goede trip, goede reis. My name is Vandré. I'm 20. I'm going to Santiago and after to Fatima. I'm working for 8 days. And you are going walking and running? Normally just walk, but when I met you, for example, I like to run. Yes. And how many kilometers a day? Media? I make 45 approximately per day. Yeah. And why are you doing the Camino? Because I'm a Christian, yes, and I want to pray God every day. And when I walk, I can pray a lot. And I'm going to Santiago to pray for the world and for my family, for my friends, and for you, of course. Yes. Can you say Bom Camino in French? Bom Camino, c'est dizer bonne route. Bonne route, bon chemin. Um conceito que o Ivan Illich também, que foi um pensador fantástico, austríaco, ligado à Igreja Católica no início, mas posteriormente ele se torna um grande crítico da sociedade contemporânea, da sociedade pós-industrial, e ele falava da riqueza empobrecedora, que hoje em dia a gente está cada vez mais numa busca por ter coisas e ter gadgets, né? E ter isso, ter aquilo, e a nossa vida fica constituída por isso, porque a gente acumula. E ele fala que você é cada vez mais pobre, porque a tua experiência de vida ela se empobrece, ela fica asséptica, ela fica controlada, ela fica restrita. A nossa capacidade de experiências significativas vai ficando minada, vai ficando restringida, vai ficando reduzida. E eu acho que a única coisa, assim, a nossa riqueza mesmo é a riqueza de experiências. Quanto mais experiências significativas a gente tem, mais rico se torna a nossa paisagem interior, mais rica se torna a nossa paisagem interior. E é essa paisagem que você vai levar com você, para onde quer que você vá. Cada peregrino carrega duas coisas. Uma vieira, que representa proteção e conhecimento, e uma pedra, que representa as coisas que devem ser deixadas para trás. E é essa pedra que tem que ser deixada na Cruz de Ferro. A Cruz de Ferro é o lugar mais alto do caminho. É considerado um ponto mágico entre o céu e a terra. Quando você chega no topo, a vista é incrível, mas você encontra um monumento simples, um monte de pedras e uma cruz de madeira. Mas ao mesmo tempo a energia do lugar é incrível, é muito forte. Na cidade de Vila Franca del Bierzo, nós conhecemos um cara chamado Jesus Jato. Ele é um personagem emblemático do caminho e desde o Brasil ouvimos falar de seus rituais místicos e do fascínio que os peregrinos tinham por ele. Ele construiu um refúgio para os peregrinos chamado Ave Fênix, com o significado de pássaro que renasce das cinzas. As paredes do Ave Fênix foram construídas com pedras de diversos lugares do mundo. Havia uma pedra que tinha o poder de curar as dores dos peregrinos.
Por isso, não faz um eco aqui. Olha que legal, cara. Você deixa um buraco, se tiver com a mão cansada, com dor, você coloca a mão na pedra de quartzo. Na bicicleta. Entonces, aquí tiras dores. Aquí hay una línea de energía y el cuarzo se destensa los músculos. E no Ave Fênix, a gente recarregou as energias. Isso foi bem importante porque o nosso próximo desafio seria subir o Monte Sebreiro, uma das maiores montanhas do caminho. Subir o Sebreiro foi uma conquista. A gente já estava no 12º dia do desafio e tinha feito mais de 630 quilômetros até ali. Subir essa montanha de 1.330 metros pedalando não foi fácil. Foram mais de 4 horas sem parar de fazer força e você sobe acima do nível das nuvens. Foi bem difícil, porque eu já não tinha mais força nas pernas e acabava ficando sempre para trás deles. Aí teve um momento que o Google parou, me esperou alcançar eles e perguntou: "Você quer parar, descansar um pouco?" E eu não queria parar, eu tinha medo que se eu parasse eu não conseguisse seguir. Então eu falei: "Não, vamos continuar." E aí nesse momento ele parou de correr e subiu o Sebreiro do meu lado, caminhando. Aquilo realmente me acalmou, porque aí eu parei de desperdiçar forças e passei a desfrutar daquela quietude, aquela beleza toda da montanha. E no topo da montanha tem uma vila celta com uma arquitetura bem característica. Vivenciar essa cultura me faz pensar que todo esforço vale a pena. Allô, je m'appelle Mélissa, je viens du Québec. Je suis partie le 18 juin. J'ai marché jusqu'à Burgos. Ensuite, j'ai pris un vélo pour me rendre à Astorga. Et je finis jusqu'à Santiago le mardi, je crois, le 4 août. Donc, voilà. Au revoir et bon chemin. Bon camino. Jubilate Deo, Misera, servite Davide in letizia. Alleluia, alleluia, in letizia. Alleluia, alleluia, in letizia. That's it. Ciao! Buen camino! A gente está acostumado a viajar de carro, de avião, mas fazer uma viagem com o próprio corpo correndo é uma coisa incomum. E o mais interessante é que você vivencia toda a viagem e não só o local de chegada. A paisagem mudava constantemente e eu entendi que eu mudava na mesma proporção. 1 quilômetro atrás eu já não era mais o mesmo. Quando você está viajando no meio da natureza, é uma viagem diferente, né? Você tem tempo para observar tudo ao teu redor. Cada detalhe você contempla, você para a hora que você quiser. E nesse momento você vê como a gente precisa de pouco para ser feliz, né? É simples ser feliz. E cada barreira vencida é uma sensação de vitória mesmo. É impossível ser pessimista. Aí você começa a deixar as dores de lado, os pensamentos de lado, as emoções, as sensações, tudo de lado. E sobra uma espécie de vazio, né? Um silêncio, assim. E esse processo é uma coisa bem libertadora, assim. Isso eu nunca tinha vivido antes no esporte. A gente pode até fazer uma analogia da própria a vida como uma viagem. A vida é uma transição. A gente nasce num lugar, numa determinada família, numa determinada região, numa determinada cultura. Assim, você é meio que jogado nisso, né? Como é que eu vim parar aqui? E você passa por uma série de experiências na vida e ela acaba. Você morre e é como se chegou ao fim a viagem. A gente pode passar por todo esse processo de forma inconsciente, simplesmente vivendo, morrendo e tchau. Ou você pode, assim como numa viagem, ter um nível de consciência expandida, mais atenta, mais sutil,
sobre tudo o que está acontecendo nessa viagem. Tem que ser muito guerreiro pra ir na chuva. Vai dizer, Tatá. Fala aí. Último dia, chuvinha pra lavar tudo, a alma. Frio, tipo Curitiba. Uhul! 20 km! Quase acabando! O último dia foi bem atípico. Primeiro porque choveu, e foi a primeira vez que choveu no desafio. E a gente queria chegar meio-dia para assistir uma missa de peregrino, mas o pneu da Tatá amanheceu vazio e nós não tínhamos mais câmera para trocar. Então o que aconteceu? A gente foi durante todo o dia enchendo o pneu, né? A gente enchia, dava uns 5 km, ele esvaziava, a gente enchia de novo, até chegar à cidade de Santiago. Buen camino. Buen camino. Então, depois de todo aquele perrengue do pneu, a gente chegou em Santiago. E quando você chega em Santiago, você tem a impressão que logo vai terminar o caminho. Mas até chegar na igreja, que fica no centro histórico, ainda tem um longo percurso. A gente tava naquela emoção da chegada, então pedalando forte, tava passando todos os peregrinos, tava mais rápido que todos eles, né? E o Google deu uma acelerada, acho que pela emoção de estar chegando. Eu queria ir voando mesmo para Santiago. Eu corri muito rápido esse dia todo, considerando o cansaço, né, que eu vinha de correr 770 quilômetros. Chegamos, galera! Eu lembro que a gente até errou um pouco o caminho, buscando chegar na catedral. A gente pegava escadarias, desviava das pessoas, né? Eles estavam de bike, então eu corria pela escada, eles corriam por fora da escada. E foi foi um momento de tensão, essa parte da chegada, né? Foi uma mistura de emoções. A gente sentia bastante felicidade por saber que estava cumprindo, bastante tristeza também, porque a chegada também causou uma tristeza, né? A gente sabia que a partir dali não ia ter acabado o caminho. E realmente foi essa mistura de emoções. Mas a chegada em si foi o momento mais impressionante e o mais emocionante também. Más que una gota de luz, una estrella fugaz, una chispa tan solo en la edad del cielo. No somos lo que quisiéramos ser, solo un breve latir en un silencio antiguo con la edad del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo.
capricho del sol del jardín del cielo. Y no damos pie entre tanto tic-tac, entre tanto Big Bang. Solo un grano de sal en el mar del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo, la misma edad que la edad del cielo. Está en calma, deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo, que la edad